Por séculos invadimos o reino animal sem cerimônias, mas agora parece que eles decidiram revidar. É intrigante e ao mesmo tempo comovente ver como a natureza responde quando é pressionada. Criaturas de todos os tamanhos, grandes e pequenas, surgem de forma inesperada para reivindicar o que consideram seu por direito. O resultado? Cenários de caos nas movimentadas ruas da cidade e até nos tranquilos subúrbios. Imagine olhar para sua cozinha e dar de cara com um jacaré gigante. É como um episódio vivo de os momentos inacreditáveis quando animais invadem e humanos fogem. E não para por aí. Pense em uma mulher que, durante 35 anos, alimentou guaxinins inocentemente, transformando sua casa em um verdadeiro paraíso para esses visitantes peludos. No dia 3 de outubro, ela foi surpreendida por uma invasão épica. Mais de 100 guaxinins apareceram, exigindo atenção. Cercada por seus amigos famintos, não teve escolha a não ser fugir para o carro em busca de refúgio. Esse hábito, que começou de forma inocente, saiu completamente do controle, com os custos para controlar a situação chegando a $500 por animal. O condado de Kitsap até enviou ajuda, mas a lição ficou clara. Alimentar a natureza pode ser um convite para o inesperado, e não é só com guaxinins. Durante os bloqueios da Covid-19 na Tailândia, macacos, sem turistas para alimentá-los, tomaram as ruas em verdadeiras batalhas campais. De repente, a convivência entre humanos e animais se transformou em um espetáculo selvagem e imprevisível, lembrando que a linha entre os reinos sempre foi mais tênue do que imaginávamos. Imagine o centro de uma cidade tomado por cerca de 3.500 macacos, transformando o antigo cenário vibrante em uma zona de caos. O que antes era um playground urbano, agora é um campo de batalha entre humanos e esses travessos invasores. Lojas fecharam suas portas, os turistas desapareceram e os moradores se viram reféns dos donos inesperados das ruas. Pequenos e ágeis, esses encrenqueiros invadem lojas, atrapalham pedestres e deixam a cidade em apuros, a ponto de afastar investidores e abalar a economia local. Diante da crise, as autoridades entraram em ação, implementando medidas para lidar com o problema. O que antes era visto como algo encantador sobre os macacos, sua presença brincalhona e curiosa se tornou um incômodo diário. E não é só ali, na deslumbrante Península do Cabo, na África do Sul, babuínos astutos também protagonizam cenas de tirar o fôlego ou a paciência. Eles invadem casas, esvaziam geladeiras e transformam cozinhas em zonas de guerra, especialmente em certas épocas do ano. As soluções? Guardas armados com paintballs para espantá-los, cercas especiais à prova de babuínos, e em alguns bairros, moradores ergueram barreiras ao redor de suas propriedades. Mas esses espertinhos sempre encontram um jeito de contornar qualquer obstáculo. O conflito entre humanos e babuínos continua como uma dança interminável, um jogo de estratégia entre inteligência humana e astúcia animal. Enquanto alguns moradores tentam resolver o problema por conta própria, outros questionam as práticas utilizadas, argumentando pelos direitos dos animais. No fim das contas, o que era uma convivência pacífica transformou-se em uma batalha para retomar o espaço, e encontrar uma solução definitiva ainda parece um sonho distante. Talk about an unwanted guest. A Clearwater woman waking up to a giant alligator in her kitchen. Imagine acordar ao som de vidro quebrando só para descobrir um visitante inesperado, um jacaré gigante se debatendo na sua cozinha. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher de 77 anos em Clearwater, Flórida. O réptil entrou pela janela, derrubando garrafas e até uma mesa de vidro. Sem perder tempo, a mulher se trancou no quarto e ligou para o 911. Felizmente, o convidado foi capturado, mas deixou um rastro de destruição para trás. Gigantic alligator in my kitchen. Na ilha Christmas, a cada ano, um espetáculo natural transforma o cenário. Milhares de caranguejos vermelhos deixam suas tocas para uma corrida sincronizada rumo ao oceano. Guiados pelas chuvas e fases da lua, eles se apressam para acasalar e desovar. É uma maratona fascinante, mas exige cuidado. Até estradas são fechadas para que esses crustáceos determinados não acabem sob os pneus dos carros.
I know you're gonna love this because we love all the animal videos. Let's just give this OMG. Uma família de 6 guaxinins viralizou após transformar o teto de uma casa no palco de suas travessuras. Depois de mastigarem o suporte do telhado, o peso combinado fez tudo desabar. E o mais impressionante, os pequenos invasores caíram no chão completamente despreocupados e logo voltaram para o topo da casa. Para os moradores ficou claro, quando os guaxinins assumem, não há estrutura que resista. They just eat, because they eat everything. Anything in their path, they'll eat, including each other. Em Elko, Nevada, uma invasão de grilos mormons trouxe caos por todos os lados. Esses insetos de 5 centímetros tomaram ruas, casas e até hospitais, tornando necessário o uso de aspiradores e arados para controlar o enxame. A situação era tão crítica que as estradas ficaram escorregadias, como se fossem derramamentos de óleo, graças aos insetos esmagados. Especialistas alertam que essas pragas podem durar anos até que o ecossistema volte ao equilíbrio. Em 2021, a cidade de Corumba, Queensland, enfrentou um verdadeiro apocalipse dos ratos. Bilhões de roedores invadiram fazendas, cozinhas e silos, transformando o cotidiano em um cenário de filme de terror. Imagens assustadoras mostraram ratos caindo como cascatas de fardos de feno, enquanto moradores lutavam para controlar a praga com armadilhas e venenos. Spiders have been all over the place. They're just going up on anything they can. There's heaps. On the other side, there's like... Em Nova Gales do Sul, as enchentes de 2021 trouxeram visitantes inusitados, milhares de aranhas escapando das águas e escalando paredes e árvores. Para os moradores locais, acostumados com a presença desses caras de 8 patas, foi só mais um dia na vida australiana, onde até os desastres naturais vêm acompanhados de surpresas inesperadas. Esses eventos são lembretes selvagens de que, quando a natureza decide se fazer notar, ela não pede licença. Quando a natureza se reorganiza, às vezes fenômenos naturais forçam humanos e animais a dividir novos territórios. E enquanto as aranhas podem não ser as favoritas de todos, elas são essenciais para o equilíbrio ecológico. Então, da próxima vez que encontrar uma, lembre-se, elas estão apenas tentando sobreviver, assim como nós. Em 2018, Nova Delhi enfrentou um verdadeiro desafio. Entre 4.000 e 5.000 macacos transformaram edifícios importantes, como os Ministérios das Finanças e da Defesa, em seus playgrounds. Esses primatas atrevidos roubavam comida, destruíam cabos de energia e até levavam documentos diretamente das janelas. Alimentados por moradores locais devido à reverência cultural, eles se tornaram um problema difícil de controlar. Especialistas em controle de macacos foram recrutados, enquanto ativistas reforçavam a importância de não alimentar os animais e de proteger o lixo. O governo ainda está em uma batalha constante para restaurar a ordem. Imagine ouvir ruídos estranhos no teto e descobrir que o intruso é uma cobra gigante. Foi o que aconteceu com uma família na Malásia, que encontrou várias dessas enormes serpentes escondidas acima de suas cabeças. A Força de Defesa Civil foi chamada, removendo cuidadosamente os répteis e devolvendo a tranquilidade ao lar. Embora assustador, até mesmo as cobras estavam apenas buscando abrigo. Na próxima vez que ouvir algo estranho no telhado, torça para que não sejam serpentes. O que começou com apenas 2 coelhos introduzidos na Austrália em 1859 se tornou um desastre ecológico sem precedentes. Sem predadores naturais, esses fofos invasores se multiplicaram exponencialmente, devastando colheitas e destruindo paisagens. No final do século XIX, os coelhos já haviam dominado vastas áreas do país. Cercas, armadilhas e até a introdução do vírus da miomatose na década de 1950 ajudaram temporariamente, mas a batalha contra os coelhos segue como um lembrete das consequências de se introduzir espécies em novos habitats, seja com macacos bagunceiros, cobras buscando abrigo ou coelhos devastando o meio ambiente. Essas histórias mostram que a coexistência entre humanos e animais pode ser tão desafiadora quanto fascinante. Os coelhos conquistaram cada canto da Austrália, provando que até as menores introduções podem desencadear impactos gigantescos.
It's known as the snake house because it's literally infested with thousands of snakes. Imagine abrir a porta de casa e dar de cara com centenas, ou melhor, milhares, de cobras deslizando pelo chão. Foi exatamente isso que aconteceu em 2011, em Rexburg, Idaho, na infame Casa das Cobras. Esse local, invadido por incontáveis cobras-liga, transformou-se em um verdadeiro cenário de filme de terror para seus donos. Embora essas cobras não sejam venenosas, o cheiro intenso e a sensação inquietante de estar cercado por tantas delas fizeram diversas famílias abandonarem a casa. Avaliada inicialmente em 160 mil dólares, a propriedade foi anunciada por apenas 100 mil dólares e ainda assim não encontrou compradores. Afinal, quem gostaria de viver em uma residência literalmente dominada por serpentes? Algumas casas escondem segredos inesperados e outras, bem, se tornam o próprio segredo assustador. Em 2023, uma família em Queensland viveu um momento inesquecível com uma visitante inusitada, uma colossal piton de 5 metros que decidiu sair do telhado de sua casa em grande estilo. A cena era digna de um documentário, com a serpente deslizando majestosamente do alto da residência para as árvores próximas e, por fim, retornando ao quintal. Essas pitons são famosas por seu tamanho impressionante e seus padrões hipnotizantes, mas essa aparição inesperada deixou todos boquiabertos e, claro, um pouco inquietos. Apesar de não serem venenosas e geralmente inofensivas para humanos, encontrar uma cobra desse porte cara a cara é uma experiência de arrepiar. Não dá para negar, a natureza sabe mesmo como roubar a cena e nos deixar maravilhados. Então, o que aconteceu com essa cobra gigante? Só o tempo revelará todos os segredos, mas uma coisa é certa, a natureza sempre encontra um jeito de nos deixar sem palavras. Se você curtiu esse mistério, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias incríveis. E lembre-se, nem tudo que rasteja está à vista. Até a próxima, exploradores do inesperado!